Olá, alunos do 7º ano. Estou aqui para orientá-los sobre a escrita do texto dramático. E após vocês terem lido o texto A Moratória e terem resolvido as atividades relativas a esse texto, porque essas atividades estão aí para ajudá-lo a conhecer mais sobre o gênero dramático. Então, é importantíssimo que você primeiramente faça essas atividades. Então, vamos aqui para a proposta. E diz assim, na página 42, diz assim: você leu o primeiro ato de A Moratória, no qual identificou elementos que caracterizam o texto dramático, com um texto que apresenta personagens, cenário, rubricas e iluminação. Por meio dessa leitura, também viu que nesse gênero a história é normalmente apresentada por meio de interação entre as personagens. Você viu que o gênero dramático, ele está para ser encenado. Então, agora você vai transformar um dos contos lidos nos capítulos 1 e 2 desta unidade. Cada capítulo tem um texto apenas, tá? No capítulo 1, você lê o texto A Orelha de Van Gogh. E no capítulo 2, deixa eu ver aqui. E no capítulo 2, nós temos A Porta Aberta. Então, são essas duas histórias aí que você pode transformar em um texto dramático. Aí você leia as duas histórias para ver qual é a melhor para você. Então, continuando. Depois de escrito o texto, a sua turma reservará um dia para a leitura expressiva. Meus amores, como nós estamos em uma pandemia e essas aulas estão sendo à distância, você, meu bonitão, você mesmo aí, bonitão, bonitona, você mesmo irá fazer essa leitura expressiva. Professora, o que é uma leitura expressiva? Na leitura expressiva, você incorpora a personagem e finge que é ela. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou dar um exemplo lendo um trechinho aqui da moratória. Olha só. Joaquim diz assim, aqui da página 37. Você já amanhece irritada. Desculpe, papai. Venha. O Senhor pode trazer para mim? Olha aqui, beba. Não suporta este leite. Não comece, Lucília. Foi ao médico? Aí você vai ter que incorporar a personagem, fingir que é você, ok? E você vai fazer a fala de todas as personagens. Ou você também pode pedir para alguém da sua família fingir que é as outras personagens, ok? Aí você vai filmar, fazendo essa leitura dramatizada do seu texto que você irá criar e irá enviar o vídeo para o meu PV. Então aqui, planejamento e elaboração do texto. Então vamos lá, olha só, qual é o objetivo? Vamos ler primeiramente o objetivo, tá? Gênero e público, não estamos em aula presencial. Então, objetivo, transformar um conto em texto dramático, atendendo às características do novo gênero. Você vai ter que atender às características do texto dramático, tá? Então, planejamento e elaboração do texto. 1. Para dar início à proposta. Olha só, aqui você não poderá se reunir em grupo, então faça você, peça ajuda da sua família, ok? Então, releiam os contos dos capítulos 1 e 2 para escolher aquele que será transformado em um texto dramático. 3. Retome as atividades da seção Texto em Estudo para relembrar as características e elementos do texto dramático. A importância de você, primeiramente, fazer a atividade, ok? 4. Releia o trecho de A Moratória, observe seu começo e anote a estrutura do texto no caderno. Olha só, vocês observaram que o começo traz as personagens da história e a disposição dos objetos no espaço, ok?
Todo texto dramático inicia assim, mas para quê, professora? Para que as pessoas que farão parte do elenco que irá apresentar a história, para que elas possam se organizar, escolher, dizer qual é a personagem que cada um vai representar, para poder saber, para poder montar o espaço tal qual a história, para que tudo se encaminhe direitinho e dê tudo certo na hora da encenação, ok? Então, aqui, na quinta, deixa eu ver, a quinta, escreva os nomes das personagens que compõem o conto escolhido, um embaixo do outro. Se preferirem, faça uma breve descrição de cada personagem da história, com características físicas e psicológicas. Aí você pode dizer assim, ó, Raimunda, ela é uma senhora muito irritada. É só um exemplo, tá? Usa roupas largas, vive despenteada, assim, ok? Na sexta, não se esqueçam de utilizar rubricas entre parênteses e em itálico, caso digitem um texto. Olha só, o que é rubrica? A rubrica aponta para a maneira como as personagens irão se comportar no cenário. Então, bem aqui no texto, eu vou dar um exemplozinho aqui para vocês. Olha aqui, na página 37 diz assim, Joaquim, não, vou ler aqui. Lucia diz assim, ó, conheça essa gente. Joaquim, você precisa se divertir também. Lucília, preciso, mas não posso. Joaquim, aí aqui é a rubrica, olha a rubrica entre parênteses e as palavras estão em itálico, está escrito assim, ó, violento. Aí ele diz, pode. Ele diz assim, com violência, ok? Pode. Não se exalte, papai. Eu digo que pode. Está certo, sou eu que não quero. Aí Joaquim faz uma pausa, ele... Sei o que você sente. Eu também me sinto assim. Aí a rubrica indica de que maneira a personagem irá se comportar no decorrer da história. Aí tem uma rubrica aqui, olha, Lucília, voltando a costurar. Olha a rubrica, entre parênteses, em itálico está escrito, voltando a costurar. Então significa que a pessoa, quem está representando a personagem Lucília, estava de pé, ou então estava sentada e parou a sua costura ali para conversar e baixou a cabeça para voltar, ligou a máquina e voltou a costurar. E quando ela volta a costurar, ela diz, hoje tudo está atrasado. Ok? Então, indica o comportamento das personagens. Na sétima diz assim, descrevam o cenário da história utilizando a criatividade para retratar espaços e marcar tempos diferentes, assim como fez Jorge Andrade. Na oitava, descrevam também como deve ser a iluminação, que muitas vezes complementa as ações, criando uma ambientação para as cenas. Procurem escrever a peça somente com as falas e expressões das personagens, tornando o texto mais dinâmico. Em algumas peças teatrais, uma personagem se dirige diretamente ao público para contar a própria história ou a história de outro. Tal recurso, no entanto, deve ser bem planejado e compor o texto com naturalidade. Então você já sabe, você vai ter que trabalhar de forma dinâmica nessa reescrita de um desses dois textos que você irá escolher para fazer o seu texto dramático. Então você vai trabalhar mais ali com as falas, com o diálogo das personagens. Então, passando aqui na página 43, linguagens do seu texto. 1. Em moratória foram utilizadas marcas próprias de textos orais, como o uso de reticências para demonstrar hesitação. Por que isso ocorreu? Olha só, a fala, ela não é planejada, a escrita é planejada. Então você deverá escrever a fala dos seus personagens.
E a escrita da fala deve estar próximo da maneira como nós falamos no nosso cotidiano. Então, por isso aí, nós temos que utilizar marcas próprias de textos orais, como é o caso do uso da reticência. Professora, nos explica que serve a reticência para demonstrar a hesitação. Às vezes nós estamos conversando, vou dar um exemplo aqui. Maria, acho que esqueci alguma coisa, não lembro bem. Aí, ó, só essas pausinhas que eu dei na escrita deverão ser marcadas pelas reticências, ok? Então você vai ter que fazer isso, utilizar as reticências para poder marcar aí essas hesitações, essas pausas que parece que a pessoa está pensando naquilo que ainda vai falar. Ou então, às vezes, a pessoa vai falar e acaba sendo interrompido por um outro personagem. Então, você vai utilizar reticências nesse caso. 2. Em seu texto dramático, qual registro será mais adequado? O formal ou o informal? Olha só, se no teu texto as personagens estão interagindo com pessoas da família, com amigos, você vai utilizar o registro informal. Professora, me dá um exemplo aí de um registro informal. Olha só, você vai na casa da sua amiga, você diz assim, ó, o irmão dela lhe atende, você diz assim, ó, a Camila tá aí. Olha aí, tá aí. Esse tá não é o verbo na forma do registro formal. No registro formal você diria assim, a Camila está, a Camila se encontra, desse jeitinho aí, ok? Então, ao produzir o texto dramático, escolha o registro mais adequado para a caracterização das personagens. Lembre-se de que o propósito do texto dramático é ser encenado, por isso pode haver marcas de oralidade, ok? 10ª, ao longo do texto, explicitem por meio de rubricas como as ações e falas devem ser encenadas, ou seja, como os atores devem atuar e se expressar, as pausas, os sentimentos. Se a pessoa vai falar com raiva, você põe lá entre a parêntese, tá o nome da personagem, 2 pontos entre parênteses, você põe assim, raiva, e fecha parêntese. E esse raiva vai ter que estar em itálico, ok? Aí só após isso você vai colocar ali a fala da personagem. Os gestos e saídas e entradas de personagem, ó, Maria, 2 pontos, põe entre parênteses em itálico, entrando. Aí joga a fala de Maria, mostrando que quando ela falou, ela estava entrando, ok? 11. Escrevam as falas atendendo a mesma estrutura utilizada em amoratória. Então, você volte, preste bem atenção como está escrito o texto amoratória para você escrever com excelência o seu. Nome da personagem. Olha só como está lá em oratória, o nome da personagem, 2 pontos. Aí, entre parênteses, rubrica, se houver, repare lá no texto amoratória que não são todas as falas das personagens que estão acompanhadas, estão iniciadas por rubricas, ok? E após isso você vem a fala da personagem, ok? Então, 12. Faça uma primeira versão do texto dramático no caderno. É importante que você faça essa primeira versão no caderno, você revise, encontre os erros, elimine-os e só assim você vai fazer a sua versão para ficar mesmo, a versão final. Então, a avaliação e reescrita do texto. Olha só como é importante você avaliar, encontrar os erros, eliminá-los e depois reescrever esse texto.
Digitem o texto que foi redigido no caderno e imprimam para que todos os integrantes do grupo possam lê-lo. Olha só, o ideal é que esse texto seja digitado. Mas se você, meu amor, não tiver computador, você faça à mão mesmo, não tem problema, ok? Eu vou querer uma foto desse seu texto, tá? Seja ele à mão, seja ele digitado, mas que tenha sido você que tenha escrito esse texto, tá? Eu quero ver a tua originalidade lá. E após isso você vai, claro, fazer um vídeo dramatizando esse texto. Você como eu posso dizer, encarnando a personagem, ok? Então aqui, digitem o texto que foi redigido no caderno e imprimam para que todos os integrantes do grupo possam lê-lo. Meus amores, infelizmente você vai tirar fotinho para a professora Nilcilene ler. Tá? Nós estamos em uma pandemia, só eu terei a oportunidade de ler o seu texto, ninguém mais. 2. Estabeleça um período para que os integrantes leiam e façam a avaliação do texto produzido respondendo às perguntas a seguir. Olha só, para ver se o seu texto está ideal, de acordo com o que está sendo pedido aqui, faça umas perguntinhas. Há o nome das personagens em lista no início do texto? No início do texto, há uma descrição de cenário e iluminação da peça? As falas que eram do narrador do conto foram readaptadas à peça? Você tem que readaptar. Olha só, bora pegar um exemplo muito particular. Eu sei que muitos alunos aqui frequentam igrejas, pode seja católica, seja evangélica. E muitas das vezes há a ensinação de passagens bíblicas. A Bíblia, ela é um livro que aqueles textos ali não são textos dramáticos. A Bíblia não foi elaborada para as pessoas encenarem o que está escrito nela, mas as igrejas, muitas das vezes, montam peças teatrais em cima de temas bíblicos. Por exemplo, um exemplo aí, a Igreja Católica todo ano apresenta a Paixão de Cristo. Então, é uma adaptação. Você vê que lá na Bíblia não é muito extensa a passagem que fala sobre a crucificação de Cristo, mas a igreja faz uma adaptação, tá? Faz as falas dos soldados romanos, faz as falas de Cristo, faz as falas de Maria Madalena, de Maria, mãe de Jesus, faz as falas dos discípulos e todos eles ali vão interagir na peça, ok? Então, se você puder, você que é religioso, puder dar uma olhadinha lá naquela passagem que fala sobre a crucificação de Cristo e assistir a um vídeo da Paixão de Cristo, você vai ver como foi que foi feita essa adaptação, tá? É uma dica para você. Então, aqui, ao longo do texto, há rubricas com as descrições dos modos de ação. É possível... é uma pergunta. Ao longo do texto, há rubricas com as descrições dos modos de ação? É possível entender a história narrada no conto após ela ter sido transformada em texto dramático? Olha só. A história, ela tem que ser compreendida pelo público, ok? Com a atuação dos atores. O registro ou registros utilizados no texto é adequado às personagens? Aí, por exemplo, se você tem uma personagem que ela não tem muito estudo, você vai fazer a fala dela tal qual a fala de uma pessoa que não tem muito estudo, que não é muito instruída. Se, por exemplo, o teu personagem é um personagem que tem uma posição social mais elevada, que mostra que estudou mais, aí você vai construir uma outra fala para ele, mais próxima aí do registro formal da língua portuguesa. O registro ou registros utilizados no texto é adequado às personagens? Tem que estar adequado, ok? Por exemplo, a personagem é um advogado. Você não vai colocar aquele advogado falando de qualquer jeito, falando um registro relaxado, sem preocupação com as regras da gramática.
Foram utilizadas marcas de oralidade nas falas das personagens? É importante ter marcas de oralidade, já que é um texto para ser encenado. Por exemplo, o para. Se é uma mãe falando com o filho, você não vai falar para onde você vai, menino? Você vai falar para onde você vai, porque na língua falada, no dia a dia, a gente usa o pra e não para, ok? Agora, meu amor, em outros textos, em outros gêneros textuais que eu pedi para você, você não vai usar o pra, você vai usar o para, ok? 3. Reúna-se para analisar os apontamentos de cada integrante do grupo. Aí, no caso, você vai escolher, poderá escolher membros da sua família para ajudá-lo a encenar a peça, ok? Ou você mesmo poderá fazer o vídeo, você mesmo falando a fala de cada personagem, ok? Na quarta, neste momento é importante reconhecer que o trabalho talvez não esteja finalizado e ainda precise de alguns ajustes. É importante você prestar atenção em cada detalhe do seu texto, ok? Nós não faremos esse livro do conto ao drama, porque nós não estamos com aulas presenciais, ok? Circulação, esse aqui não precisa mais, ok? Então, essas foram as instruções para que vocês possam fazer o texto dramático de maneira satisfatória. Tchau, boa sorte!